Saudos irmãos com a paz do Senhor. Estamos de volta aí, né? Depois de um dia tão corrido, de tanto trabalho, tanta luta, tantas guerras, mas estamos aqui para glorificar o nome daquele que reina e vive para todo sempre. E hoje eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 28, até o versículo 18. Que tem como título essa palavra profecia contra o rei de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus. Portanto, o teu coração se elevou e disseste: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus. Me assento no meio dos mares e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Aí aqui verso 11 fala: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, e de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado. Foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas perfeito, eras no teus caminho, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isto te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz parecer o querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Aí aqui eu vou ler o verso 19 para finalizar essa palavra, que fala: Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados em ti. Um grande espanto tornaste-te e nunca mais subsistirá. Deus está falando aqui do rei de Tiro e fazendo a comparação do coração desse rei com a pessoa de Satanás. E hoje nós vamos fazer nós vamos trazer uma introdução aqui que fala sobre o orgulho. Nós vamos falar sobre o orgulho e o que ele produz na vida do homem, Porque o orgulho, a gente sabe que provém de Satanás, Satanás aqui era um anjo que deixou entrar esse sentimento maligno, maléfico em seu coração. E depois ele trouxe esse mesmo mal para o coração do homem. Agora aqui nós vamos fazer um comentário bíblico em cima dessa palavra que diz: diversos textos bíblicos nos alertam a ter cuidado com o diabo, porém muitos mais do que apenas cuidados com seus ataques, precisamos ter cuidado para não imitar o seu comportamento. Essa é uma advertência bíblica séria, merece a nossa atenção. E é sobre isso que vamos falar hoje. A inimizade do diabo com Deus é de longa data e é impossível, portanto, para nós identificarmos o tempo
os acontecimentos que foram narrados anteriormente. Satanás queria a mais destacada posição, portanto, ele se achava lindo, belíssimo, e isso o tornou vaidoso, a ponto de desejar o mais alto trono, mas sua rebeldia garantiu-lhe o mais desonroso dos títulos, o mais profundo abismo como destino final. É importante saber disso, pois as consequências da queda e da sua expulsão do céu mostra como o Senhor lida com o pecado da rebeldia ou rebelião. Está falando aqui a respeito de Satanás, né? Que ele era um anjo formoso, belíssimo, que Deus fez ele com o intuito dele ser um adorador. Quando Deus fez ele, Deus fez os instrumentos, né? Que soava de dentro dele louvores ao Altíssimo, né? Mas ele deixou subir a cabeça, né? Existem pessoas que têm o poder e deixam o poder subir a cabeça. E aquelas pessoas se acham Deus, né? Isso aí é a síndrome de Satanás. Ele queria ser maior do que o próprio Deus. E não deu certo. Foi expulso do céu, foi expulso do seu cargo, perdeu tudo o que tinha, né? Por causa desse sentimento maligno chamado orgulho. E Deus nos adverte severamente que a gente tem que ter cuidado. Porque Deus dá tronos a uns, dá poder, dá carro, dá prestígio, mas toda honra e toda glória a gente não pode esquecer que pertence ao Senhor, né? Nós só somos servos daquilo que é seu. Nós tomamos conta do que é de Deus, somos mordomos do que é dele. E aqui, continuando, a palavra fala rebeldia ou rebelião. E também do orgulho. Deus não fez o inferno para o homem, e sim para o diabo e seus anjos caídos, né? Os anjos que ele derrubou a terça parte do céu, que foram muitos anjos. Então, se o diabo corrompeu o anjo, imagina o que ele não faz com o homem. Com o homem sem Deus, né? Com o homem que não tem Deus na sua vida. Ele corrompe mesmo, porque ele é sujo, né? Deus não fez o inferno para o homem, sim para o diabo. Lá é a prisão daquele rebelde e desobediente. Deus, ele ama o pecado. Deus, ele ama o pecador, aliás. Deus, ele ama o pecador. Mas Deus abomina o pecado. É por isso Deus deu seu único filho, Jesus, né? Seu amor foi de tal forma, Deus te deu o livre-arbítrio, né? Deus deu o livre-arbítrio para os anjos, né? Por isso que aconteceu isso, ele deu o livre-arbítrio para os anjos. Ele tem livre-arbítrio de estar lá no céu, de adorar a Deus, né? Ou não. E Satanás preferiu ser um Deus e ele se deu muito mal com isso. E esse livre-arbítrio também foi dado ao homem. Então, por isso que o homem tem o direito de escolher o caminho que ele vai andar. Só que Deus vai mostrar, né? O fim de cada um desse caminho, aonde vai dar, né? Aqui fala o livre-arbítrio para o homem escolher, pois ele não quer ninguém forçado, mas de livre e espontânea vontade. Eu sou o servo de quem eu obedeço. Eu sou servo de quem eu deixo ser senhor da minha vida. Quem toma o primeiro lugar na minha vida é quem se torna senhor da minha vida. Se Satanás tomar o primeiro lugar da sua vida, ele vai ser senhor da sua vida. Agora, se for Deus que tomar o primeiro lugar da sua vida, ele também vai ser senhor. Ele é quem manda na sua vida. E se Deus manda na nossa vida, então a gente tem que obedecer tudo que ele manda, né? Aqui ele fala: você fica parecido com o diabo quando você é orgulhoso. Há dois grupos de pessoas que o orgulho pode derrubar de forma diferente. O primeiro grupo é a síndrome de Lúcifer. Endurece o coração e não se rende a Deus, né? A pessoa endurece o coração e não se rende a Deus, então ele fica parecido com Satanás, né? Seu jeito de andar, sua forma de agir,
sua forma de viver, de lidar com as situações, com as coisas do dia a dia, tudo tem que ser como o seu eu, com seu ego, tudo tem que ser do seu jeito, né? Mas aqui Deus está falando que o homem tem que se render a Deus e se arrepender do seu pecado, tá bom? É sinal de derramamento, né? Aquebrantamento, quando o homem se arrepende, aí vem um aquebrantamento no seu coração. Aí quando o homem se aquebranta e deixa Deus trabalhar na sua vida, aí ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí ele fala, isso é rebelião. Ele está falando que isso é rebelião, quando a pessoa não aquebranta o coração, quando a pessoa endurece o coração. E não confessa o pecado. São pessoas que começaram bem, mas com o passar do tempo, vão se distanciando de Deus, colocando desculpa para tudo, sem tempo para Deus. E quando Deus fala com essas pessoas, elas sabem de tudo, não aceitam nada. Tem pessoas que a gente vai entregar algo de Deus para essas pessoas, um recado, um conselho, pastores, pastoras, lideranças, enfim. No Ministério, a Assembleia de Deus não aceita pastoras, né? Só aceita missionária, mas já tem outros ministérios que aceitam. Mas, enfim, quando a gente vai entregar um recado para essas lideranças, tem muita liderança que tem um rei na barriga, né? Que acha que sabe tudo, que pode tudo, que não aceita recado dos pequenos, porque são grandes demais, principalmente os grandes, né? As pessoas que são casca dura, as pessoas que estão na liderança, que são casca duras, que são difíceis de ter acesso, porque estão num lugar muito elevado, muito alto. Então, essas pessoas, quando ela não dá ouvido à voz de Deus, elas ficam parecidas com Satanás, né? Eu mesma encontro bastante dificuldade quando é para entregar algo de Deus para um pastor, para a liderança, porque eles não aceitam, porque eles acham a gente pequeno demais e acham que sabe tudo e que a gente não sabe nada. Então, assim, fica difícil, mas ser profeta é assim mesmo. É não agradar o homem, mas agradar a Deus. E eu e você devemos ser profetas de Deus, boca de Deus aqui na terra, pronto não para agradar o homem, mas pronto para agradar a Deus e falar tudo o que Deus manda, né? Tudo que Deus manda, nós devemos falar. Eu falo sempre o que Deus manda. Às vezes eu não falo porque eu esqueço, ou às vezes eu não falo por covardia mesmo, mas sempre que Deus manda entregar alguma coisa, a gente tem que falar, né? Porque mesmo que a pessoa não goste, mas vai ser benéfico para a sua vida, vai ser um remédio que vai lhe sarar a sua ferida. Mesmo que essa pessoa endureça seu coração, não queira lhe ouvir, mas se Deus mandou você falar algo para alguém, não seja covarde, né? Porque isso também é um dos títulos de Satanás. Satanás é covarde, ele é traiçoeiro, ele age na calada da noite. Então o diabo é assim, ele nunca age às claras, à luz do dia, ele age à noite, né? Ele age na escuridão. Ele é covarde, ele é astuto. Então, corajoso, valente, pertence a Deus. As pessoas que são corajosas, são valentes, são determinadas, faz o que Deus manda, está no centro da vontade de Deus, mesmo que o homem não goste, né? Às vezes a gente fica evitando confusão com o homem, mas a gente tem que fazer o que Deus manda. Se Deus mandou, você tem que fazer. Eu morei com uma senhora que ela não tinha medo de entregar o que Deus mandava, fosse para quem for. Ela entregou um recado, essa senhora que eu morei com ela, para o presidente da República. Na época era o presidente Collor. Ela foi lá e entregou para esse homem. E aconteceu tudo o que ela falou. E ela era pequenininha e falou com grande, porque Deus ele está se interessado por aqueles que são pequenos diante da sua presença, mas são sábios em conhecimento. Tem o espírito da sabedoria, faz a diferença. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, tanto tendo forma de que vive tendo forma de piedade, porém negam com as suas atitudes. Tito, capítulo 1, verso 16. Tem pessoas que têm a forma de piedade, né? Aparentam ser pessoas boas, pessoas religiosas, né? Que faz caridade,
que mostra ser uma coisa, como os fariseus mostravam ser uma coisa, mas dentro do seu coração era sepulcro caiado, era outra pessoa. Seu comportamento, as suas atitudes não condiz com aquilo que ele estava pregando. Ele pregava uma coisa e vivia outra. É isso que o comentarista quer falar. Hoje você só tem a aparência e a forma de piedade, porém a vida com Deus não há. E Deus tem tentado te chamar para o primeiro amor, para a primeira obra, para a primeira fé, e você está irredutível. Então são dois grupos diferentes que hoje são dominados pelo seu eu. O orgulho é o ego, é o eu. O primeiro grupo fala nunca se submeteu. O primeiro grupo ele está falando que nunca se submeteu à vontade de Deus. E o segundo até que se submeteu, mas quando ficaram bem na vida, acharam que não precisavam mais trilhar o caminho de Jesus. Já estão bom demais para fazer o que faziam antes. Então são orgulhosas. O orgulho, a arrogância e a soberba, a prepotência derruba o homem do pedestal, né? O homem pode estar lá em cima. Se ele for orgulhoso, Deus abate ele, como fez com Nabucodonosor, que encheu o peito e disse que tudo pertencia a ele, tudo era dele, a glória era dele. E Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus jogou ele abaixo, assim como Satanás jogou dos altos céus abaixo. Assim, Nabucodonosor foi derrubado, tirado do seu trono e ficou 7 anos comendo capim, virou um bicho, um animal selvagem, porque era arrogante e orgulhoso, e Deus abomina. Deus rejeita, Deus resiste a esse tipo de pessoa, ele não gosta. Jesus é humilde, Jesus era manso. E nós temos que trilhar o caminho do céu olhando só para Jesus, né? Aí aqui fala: até que se submeteram, mas quando ficaram bem na vida, acharam que não precisavam mais trilhar o caminho de Jesus. Já estão bom demais. Tem pessoas que se acham assim, bom demais, não precisa de Deus mais para nada, né? Aí é que ela se engana, aí é que vem a ruína dela. Isso aí é Satanás implantando em seus corações o engano, a mentira, aquilo que está nele, o sentimento maligno que está dentro dele, ele quer colocar no coração do homem. Então a gente tem que se examinar todos os dias, como a Bíblia Sagrada nos manda, para que isso não aconteça em nossas vidas, para que isso não aconteça conosco. Mas existem pessoas que perderam o cargo, mas não a fé. Estão firmes em Deus. Ele está falando aqui que ainda existe os remanescentes, pessoas que perderam tudo, mas permanecem de pé, porque estão olhando para Deus. Então, os nossos olhos têm que estar fixos só em Deus, porque se a gente olhar para um lado e para o outro, a gente cai. Se a gente olhar para a fraqueza do homem, a gente cai. Tem pessoas que apoiam a sua fé em homens, aí ela cai. Mas quando você apoia a sua fé em Deus, deposita a sua fé só em Deus, você permanece de pé. Guarda a tua alma e vigie, né? Esse é o conselho do comentarista. E aqui agora nós vamos entrar para a palavra de Deus que fala sobre esse rei arrogante e orgulhoso, né? Ezequiel 28, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? O profeta está falando a respeito desse rei, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, portanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares e não passas de homem e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se for o coração de Deus. Ele estava se achando coisa demais, grande demais, né? Tem pessoas que é assim, Deus dá um poder aquisitivo, Deus dá honra, né? Deus coloca ele num lugar mais elevado, num lugar de destaque, aí essas pessoas se esquecem de Deus, se sentem Deus. Só que o homem morre, Deus é eterno, né? Nós
passamos, né? O homem é passageiro, o homem é pó e cinza. Nós somos o bichinho de Jacó, nós somos frágil, fraco, limitado. Então, por que querer ser melhor do que alguém ou passar por cima das outras pessoas, né? Nós somos dependentes de Deus para comer, para viver, para vestir, para sorrir, para andar, para ter força, para trabalhar. Nós somos completamente dependentes do Todo-Poderoso. E esse rei se esqueceu disso. E o profeta estava ali alertando, dando uma advertência a ele, que ele não deixasse o seu coração ser um coração semelhante, parecido com o de Satanás. Então, aqui nessa palavra, né, fala do rei, mas também fala de Satanás, porque ele é semelhante ao diabo, as suas ações, né, a sua forma de viver, a sua forma de dirigir a sua vida. Esse rei esse rei de Tiro era um rei muito mau, né? E aqui fala a primeira parte. Essa parte que fala do rei de Tiro tem muita semelhança a Isaías 14, 11 e 23, que se refere ao rei da Babilônia. Em ambas as passagens, parte da linguagem se enquadra melhor a Satanás do que a esses reis. Com toda probabilidade, as duas passagens principalmente descrevem o rei humano que está sendo usado por Satanás, né? O diabo estava induzindo esse rei a agir dessa forma, dessa maneira, dessa forma maligna. O castigo pode se aplicar com toda certeza também a Satanás. Então, aqui quem estava por trás das intenções desse rei era Satanás. Ele estava sendo conduzido pelo diabo. E existe pessoas que é assim, que é conduzida, a sua vida é conduzida por Satanás. Ele mata, ele rouba, ele engana, ele mente, ele trapaceia, passa todo mundo para trás, né? Menos a Deus, porque ninguém passa Deus para trás. Mas todos ficam para trás diante de Deus. Todos ficam diante de Deus na mão dele. Então o homem está na mão dele, o diabo também está sobre o comando de Deus. Então Deus é soberano, Deus está acima de tudo e de todos nós, né? Não deixe esse sentimento do orgulho conduzir a tua vida, entrar no teu coração, porque tem pessoas que é orgulhosa e ela não admite que é. As outras pessoas observam que ela é orgulhosa. Tem pessoas que observam quando você é orgulhosa, mas você não consegue enxergar isso em você. Você não consegue enxergar isso na sua vida. Então Deus vai levantar um profeta para te ajudar. Deus vai levantar alguém para te ajudar e você receba em nome de Jesus. Porque Deus sempre vai nos conduzir por caminhos certos, por veredas justas de perfeição. E o versículo 2 fala de quê? O profeta está lidando mais com o espírito de Tiro do que com o seu rei. Apenas essa profecia é datada de imediatamente antes do cerco de Nabucodonosor. A cidade de Tiro, em 585 e 573 antes de Cristo, né? Eu sou Deus. Muitos reis da antiguidade declaravam serem deuses e agiam como se o fossem, né? Se eu não estiver enganada, Nero, né? Foi Nero, um dos reis aí, do imperador da época, ele se achava um deus, ele fez estátua, né? Se eu não me engano, foi Nero que fez estátua em Roma e queriam que todas as pessoas o adorassem a ele. Isso aí é a síndrome de Satanás. Satanás, ele quer ser adorado, ele quer roubar a honra e a glória de Deus para si, né? Através dos homens. Ele usa os homens, conduzem a vida dos homens que não têm Deus como Senhor da sua vida, né? Que não aceitaram a Jesus, para roubar a glória de Deus, né? Ele fica querendo sempre ofuscar a glória de Deus para si, mas Satanás é derrotado e é limitado diante do Senhor. Aí aqui fala, antiguidade declararam serem deuses e agiam como se o fosse, né? No verso 6 fala sobre isso.
Quando esse rei declarou ser um Deus, ele estava demonstrando a mesma atitude orgulhosa que teve a serpente quando prometeu a Adão e a Eva que eles poderiam ser iguais a Deus. Você vê que Satanás começou lá no jardim do Éden a conduzir a vida do homem ao pecado, ao erro, né? E até hoje em dia Satanás continua agindo dessa maneira. Por isso que nós temos que estar alicerçados com a palavra de Deus para a gente não cair nesse engano, nessa mentira do diabo. Gênesis 3:5, né? Aí aqui o verso 9. O versículo 9, o teste da onipotência de Tiro teria lugar no dia da sua invasão. Alexandre o Magno tomou a cidade, aleluia, Jesus, em 332 a.C., né? Então aqui está falando que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E o versículo 11 aqui de Ezequiel 28:11 fala: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então Deus está fazendo uma alusão, Deus está fazendo uma comparação com a forma de viver desse rei a Satanás. Era parecido os seus passos com os passos do diabo, né? Fala: tu és o sinete da perfeição. O Senhor levou Ezequiel a dirigir-se ao rei como aquele que recebia o castigo divino, mas claramente o poder por trás dele era Satanás. Essa frase deve ser associada a Satanás como tendo sido perfeito em beleza angelical antes que se rebelasse contra Deus. Porém, ele também pode estar associado à perfeição. Do mesmo contexto da empreendimento de Tiro, mais elevado em sua área de atuação comercial do mundo antigo, né? Ele era um bom comerciante, está falando aqui. Tiro, o rei. Verso 23, verso 27, de 3 a 4 e 11. Gloriosa em seus empreendimentos marítimos. Verso 27 a 21. E como uma cidade distribuidora de coroas. Isaías 23, 8. São as referências, vocês podem conferir aí, né? Ou seja, perfeita como Jerusalém também é dita ser. 16:14 de Lamentações e 2:15. Então ele está fazendo uma alusão, está fazendo uma comparação desse rei, da perfeição, da sua inteligência, da sua sutileza, sabedoria. Tudo ele usava em serviço do mal. Tem pessoas que têm sabedoria e entendimento, mas ela usa a serviço do reino do diabo, né? Existe advogado que é usado pelo diabo. Existem pessoas que são advogadas, eu conheço, né? Pessoas que são advogadas, mas ela está a serviço do Satanás, porque em vez dela fazer o bem, ela faz o mal. Em vez dela fazer as coisas certas, ela faz as coisas erradas. Ela usa a lei, manipula a lei para tirar proveito daquela situação, né? Tirar proveito daquele negócio e fazer o mal. Então, essa palavra, ela traz alusão, traz comparação aos passos desse rei, eram os mesmos passos do diabo. O orgulho estava implantado no coração desse rei. Verso 13 fala: estivesse no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa, a tua cobertura sardônio, topaz, diamante, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro em ti se faziam, e os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado foram preparados. Aqui Deus está falando do próprio Satanás, né? Porque quando o diabo foi criado, ele era um anjo, né? Ele não era diabo, ele se tornou diabo depois que ele caiu, depois da queda, depois que ele pecou. Ele era um querubim ungido do Senhor, da guarda celestial. Então
Quando ele foi criado os tambores, os pífaros. Ele entende de música, ele distorce as músicas, ele faz com que os homens, quando você canta música do mundo, você está dando a glória a Satanás. Por isso que a Bíblia fala que toda honra e toda glória a gente tem que dar só ao único e soberano Deus, o único e suficiente Deus e Senhor, que é o Deus criador de todas as coisas, que é o Senhor dos exércitos. Então, Satanás, ele produz músicas aqui na terra, coloca música no coração do homem, ele distorce, né, a verdade em mentira. Então o diabo, ele conhece muito bem de música, porque ele foi criado para isso, né? Só que a glória que ele tinha, o esplendor, a beleza, a formosura, o poder, a majestade, tudo que ele tinha, né, como anjo, foi tirado dele. Só que ainda ele tem uma sabedoria, mas a sabedoria dele ele usa para o mal, para beneficiar a si mesmo, para benefício próprio. Então ele dá música, ele inspira homens, ele dá música para que as pessoas adorem a ele. Ele quer tomar, ele quer roubar a adoração